Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu um terremoto interno? Sem alarde, sem palavras, mas como se algo antigo em você finalmente tivesse sido encontrado? Não é paixão, não é projeção, é algo mais antigo que o próprio tempo. Jung chamaria isso de reencontro entre arquétipos que dormiam em você, até que a presença do outro os acordou. Não são pessoas que se encontram, são inconscientes que se tocam. E quando isso acontece, o universo sussurra. Às vezes, grita. Este vídeo não é sobre compatibilidade emocional, nem sobre sinais clichês de almas gêmeas. É sobre ruptura de percepção, sobre perceber quando a vida, e não você, quer que dois destinos colidam, porque certas conexões não nascem de escolha, mas de convocação. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Se você já cruzou com alguém que ativou em você uma parte que você nem sabia que existia, já ouviu esse chamado, já sentiu esta reação. Esses 10 sinais do universo não são previsíveis. Alguns são brutais, outros sutilíssimos, mas todos têm algo em comum. Desorganizam. O que antes era claro, vira névoa. O que era desejo, vira silêncio. O que parecia destino, vira espelho. E é neste espelho que você começa a ver o que nunca ousou enxergar. A promessa aqui é uma só: mostrar como o universo sinaliza que duas almas estão entrelaçadas não por romantismo, mas por necessidade psíquica. Porque algumas ligações são tarefas, não recompensas. A chave para reconhecer isso são 3 palavras: impacto sem lógica. Quando algo em você se altera sem explicação racional, preste atenção. O universo não precisa justificar o que é verdadeiro, ele só repete até você escutar. O primeiro sinal desta conexão é a sensação de deslocamento no tempo, como se aquela pessoa carregasse partes suas que você ainda nem viveu. Você não sente que a conhece de antes, você sente que ela é um antes, uma raiz esquecida, um pedaço enterrado do que você foi ou ainda será. É estranho, incômodo e, às vezes, dolorosamente familiar, como se a alma dissesse, enfim. Mas por que esse reconhecimento dói? Porque a presença do outro, mesmo suave, nos deixa em pedaços. Porque a alma não quer conforto, ela quer inteireza. E só o que nos fere pode nos acordar. O segundo sinal é desconcertante. Você se sente mexido por dentro, sem entender por quê. Não há briga, não há ameaça, mas algo no olhar do outro, no tom da voz, na forma como ele existe, incomoda. Como se ele soubesse demais, como se te visse nu, mesmo quando está tudo bem. Isso não é coincidência, é colisão de inconscientes. Carl Jung dizia que o que nos perturba nos outros, na verdade, revela o que escondemos de nós mesmos. Quando uma alma nos afeta nesse nível, ela está encostando na sombra, naquela parte de você que você enterrou para funcionar no mundo. Você não sente isso com qualquer um, é específico, quase como se o outro tivesse o mapa da sua dor e tocasse exatamente onde ainda sangra, sem querer, sem saber. Esse desconforto é um aviso. O outro não veio te ferir, mas te mostrar onde você ainda não está inteiro. Por isso dói, porque o ego resiste, porque o inconsciente reage e porque a alma sente que, depois desse encontro, não há mais como voltar ao estado anterior. O terceiro sinal chega com o silêncio da noite. Os sonhos mudam, a pessoa começa a aparecer. Às vezes como ela é, às vezes como símbolo. Você a vê em cenários estranhos, em situações que não viveu, mas que te marcam. É como se ela carregasse mensagens que o consciente não consegue captar. Jung considerava os sonhos como linguagem pura da alma,
Quando alguém começa a habitar seus sonhos, essa pessoa já não é só alguém, é um processo. Ela foi ativada no seu inconsciente, e o inconsciente não faz isso à toa. Observe, que símbolos aparecem, que sensações o sonho te deixa. Se há labirintos, tempestades, espelhos, casas antigas. Não é só devaneio, é transformação simbólica, e essa pessoa é a chave que está destrancando sua próxima versão. Se você tem sonhado com alguém e sente que há um sentido escondido nisso, escreva nos comentários. Ela aparece nos meus olhos. Isso é mais comum do que parece e não é por acaso. E se quiser descobrir agora o nível dessa conexão com alguém, faça o quiz que deixamos aqui. Ele vai além do emocional. Ele toca o arquetípico. O quarto sinal é quando a realidade começa a brincar com você. Você pensa na pessoa e ela aparece. Abre o celular e vê algo que ela postou. Fala dela para alguém e ouve o nome dela do nada. A mesma música que marcou vocês dois começa a tocar em lugares aleatórios. Essas são as sincronicidades, os sussurros do universo, como dizia Jung. Mas atenção, sincronicidades não são só coincidências, elas são respostas simbólicas a movimentos psíquicos internos. Se elas aumentam de frequência ao redor de alguém, é porque há energia ativa entre vocês. A conexão existe, mesmo que racionalmente não faça sentido. E mais, o padrão dessas sincronicidades importa. Elas não aparecem só para encantar, mas para direcionar. É como se a vida estivesse costurando algo nos bastidores, e você começa a sentir que nada mais é por acaso. O quinto sinal é talvez o mais íntimo. Você se sente lembrado por essa pessoa, como se ela te chamasse para ser quem você era antes do mundo te moldar. Não há cobrança, não há pressão. Só um espelhamento profundo que te devolve a você mesmo. É alguém que ativa em você um sentimento de lar, não no outro, mas em você. Você se sente mais real na presença dela, mais corajoso para ser vulnerável, mais livre para mostrar o que nunca mostrou. É como se essa pessoa revelasse versões suas que estavam esquecidas. E isso não é leve, isso é sagrado. E se em algum momento isso te atravessou, comenta aqui. Eu me sinto lembrado. Sua experiência pode tocar outros que também sentem isso e não sabem nomear. E não esquece de fazer o quiz que deixamos na descrição, que revela o quanto essa conexão é arquetípica ou emocional. Responda com sinceridade. O sexto sinal é o tempo distorcido. Quando estão juntos, parece que o tempo desacelera ou acelera. Há uma quebra no fluxo linear. Um café vira horas. Um olhar dura segundos e atravessa décadas. E quando estão longe, o tempo não cura, apenas congela. Esse tipo de relação altera a percepção do real. Não é fantasia, é energia. Jung falava da função transcendente da psique, um estado onde opostos coexistem, e nessas conexões os opostos se encontram, passado e futuro, dor e amor, distância e presença. Essa distorção do tempo é sinal de que o vínculo entre vocês toca algo fora do plano racional. É uma relação que pulsa no simbólico, e por isso parece sonho, mas machuca como realidade. O sétimo sinal vem em seguida. Vocês vivem os mesmos temas ao mesmo tempo, mesmo separados, mesmo sem contato. Você entra em crise e descobre que o outro também. Você tem uma perda e ele vive um fim também. É como se suas jornadas estivessem sintonizadas. Isso se chama campo psíquico compartilhado e acontece em conexões profundas, não por telepatia, mas por afinidade arquetípica. Vocês estão atravessando os mesmos símbolos de vida, cada um do seu jeito, mas com ecos semelhantes. E isso pode assustar, porque parece que o outro ainda mora em você, mesmo que tenha ido embora, e talvez more mesmo. O oitavo sinal é o resgate de memórias esquecidas. Estar com essa pessoa faz você lembrar de coisas antigas, não necessariamente relacionadas a ela, mas a você. Infância, medos, pequenas alegrias que estavam apagadas. Como se ao estar com ela, você acessasse partes do seu inconsciente mais antigo. Isso não é nostalgia, é reintegração. Jung diria que esse tipo de relação toca o self, o centro regulador da psique, a totalidade de quem você é.
De quando esse centro é tocado, memórias emergem para serem curadas, para serem ressignificadas. O nono sinal é igualmente profundo. A ausência dela é tão intensa quanto a presença. Quando está longe, o corpo sente. Quando some, o coração aperta. Não por carência, mas por quebra energética. É como se algo dentro de você estivesse fora de órbita. E de novo, isso não tem a ver com saudade comum. Tem a ver com vínculo psíquico. A alma sente falta porque encontrou um eco. E agora que ouviu, não consegue mais ignorar o silêncio. Esse tipo de dor é um lembrete. O outro mexeu em algo que você nem sabia que existia. E agora existe. O 10º sinal é o mais enigmático. Você sente que há algo inacabado entre vocês, mesmo que tudo já tenha acabado. Não importa se houve fim, corte, distância, há uma sensação estranha de que algo ainda pulsa, que algo ainda precisa ser compreendido, vivido, dito ou apenas sentido. É uma espécie de pendência espiritual, um eco que não morre. Jung dizia que nada do que é profundamente vivido pode ser totalmente perdido. A alma registra, e certas conexões não vêm para durar, vêm para marcar. Se você sente que há algo inacabado com alguém, mesmo sem razão, comenta aqui, ainda não terminou. Talvez você não esteja sozinho nessa sensação. E se quiser entender o porquê disso, o quiz que deixamos te ajuda a identificar o tipo de conexão que viveu. Faça agora. Esses sinais não surgem à toa. Eles são mapas simbólicos. O universo não desperdiça encontros. Ele só repete até que você compreenda. Agora que você conhece os 10 sinais, uma verdade começa a emergir. Essas conexões não aparecem para te completar. Elas aparecem para te quebrar no lugar certo. Elas são o chamado para sua individuação, para a travessia da persona à essência. O outro é apenas o espelho. A jornada é sua. Mas atenção, confundir esse tipo de conexão com dependência emocional é um risco, porque a intensidade pode criar ilusão. Por isso, a chave aqui é presença sem apego. A alma reconhece, sim, mas o ego precisa soltar. Essas relações não te prendem, elas te libertam, mesmo que com dor. Jung escreveu que o encontro com o outro é também um encontro com aquilo que precisamos transformar em nós. E se essa pessoa te mostrou isso, então ela cumpriu seu papel. A pergunta que fica não é, será que é minha alma gêmea? A pergunta é, o que essa alma ativou em mim que eu agora preciso integrar? Porque no fim, o verdadeiro destino dessas conexões é esse, te devolver a você mesmo, inteiro. Agora que os sinais estão expostos, talvez você esteja sentindo algo estranho, uma mistura de alívio com inquietação, como se finalmente tivesse nomeado algo que te acompanha há anos, mas que nunca coube nas palavras certas. Esse é o efeito de reconhecer uma verdade da alma. Ela não pede explicação, ela pede escuta. Mas escutar a alma é difícil, especialmente quando o outro está envolvido. Aqui entra um ponto que Jung insistia, o perigo da projeção. Quando você sente tudo isso com alguém, é fácil achar que o outro é o seu destino, que ele é o seu caminho. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o outro é só o acendedor da sua vela. Ele acende e vai. O fogo é seu. A intensidade que você sente pode ser, em parte, projeção de conteúdos inconscientes. Você não está amando só o outro, está amando o que ele ativa em você. E isso pode ser bonito, mas também perigoso. Porque se você não souber diferenciar o que é dele e o que é seu, pode cair em aprisionamento emocional. Jung nos ensina que projetamos aquilo que não integramos. E quando alguém encarna sua alma gêmea, pode estar apenas refletindo seu arquétipo interno de completude, aquilo que você ainda não encontrou dentro, e por isso busca fora. Essa pessoa vira símbolo. E símbolos são poderosos, mas também cegam. É por isso que essas conexões são duplas, cura e veneno. Sim, elas podem te levar para o seu eixo, te devolver o sentido, te relembrar quem você é. Mas também podem te sugar, te paralisar, te manter refém de uma história que só existe na sua mente.
Então, o que fazer? 3 palavras. Integrar sem idealizar. Essa é a chave. Você não precisa matar o sentimento, não precisa fingir que não foi real, mas precisa trazer esse sentimento para o chão, transformar mito em caminho. Entender que aquela pessoa te mostrou um pedaço seu, mas cabe a você torná-lo inteiro. E como se faz isso? Nomeie o que você sentiu, sem floreios, com verdade. Diferencie o que era sobre você e o que era sobre o outro. Transforme o que essa conexão revelou que agora precisa virar escolha. Aceite. Talvez não seja para durar, e tudo bem. Agradeça. A alma dele te moveu, e isso já basta. Esse é o ponto mais maduro da jornada junguiana. Deixar ir sem apagar. O que foi real permanece, mesmo que longe, mesmo que acabado. Se você chegou até aqui, você já está no processo. A travessia começou. Não por causa do outro, mas porque agora você vê. E quem vê não pode mais desver. Esse é o momento de virar a chave, porque reconhecer a conexão é só metade do caminho. A outra metade é decidir o que fazer com isso. Você pode usar essa ligação como âncora e se prender ao passado, às memórias, à falta. Ou pode usá-la como alavanca para crescer, integrar, se reconstruir. A escolha é sua. Mas saiba, o universo não envia uma alma assim para o acaso. Se ela apareceu na sua vida, mesmo que por pouco tempo, é porque algo dentro de você estava pronto. Pronto para sentir, para sangrar, para acordar. Você não vai sair o mesmo desse encontro, porque uma alma conectada com a sua toca fibras que ninguém mais alcança. E mesmo que nunca mais voltem a se encontrar, o trabalho simbólico já foi feito. Agora você precisa se perguntar: o que essa conexão quer de mim? Não no sentido de o que eu faço com ela, mas sim o que ela me mostrou sobre mim que eu estava negando. Esse é o portal, a alma do outro como espelho do seu próprio caminho. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. E aqui vai um convite direto. Se esse conteúdo falou com você, escreva nos comentários: ela me virou do avesso. Não é só frase de efeito, é forma de ancorar o que você sentiu. Nomear é o primeiro passo para integrar. E se você ainda tem dúvidas sobre o que viveu, se foi real, se foi psíquico, se foi arquetípico, faça o quiz agora. Ele foi criado com base nos princípios de Jung e pode te mostrar qual o tipo de vínculo que você viveu e o que fazer com ele. Não deixe essa experiência virar apenas lembrança. Transforme em símbolo. Símbolos curam quando compreendidos. Chegamos ao ponto final, mas não ao fim. Se você percorreu todos esses blocos, algo em você já foi tocado, porque esse conteúdo não fala apenas com o intelecto. Ele fala com um lugar mais profundo, mais antigo, um lugar onde o tempo não manda, onde o ego não comanda, o lugar onde moram suas memórias simbólicas, suas feridas arquetípicas e, acima de tudo, sua vontade de ser inteiro. Carl Jung não escrevia para informar, ele escrevia para transformar. E toda transformação começa com um confronto, com a sombra, com a projeção, com o que você evita. Ao reconhecer os sinais de uma conexão de alma, você não está apenas decifrando o outro, está, sobretudo, decifrando a si mesmo. Esse tipo de encontro é raro, mas quando acontece, ele rasga véus. Você começa a ver que o amor não é apenas sentimento, é espelho, é dor, é símbolo. A alma do outro aparece não para te completar, mas para te revelar. E a grande armadilha é querer repetir a experiência ao invés de integrá-la. Porque sim, é tentador querer de novo aquele olhar que te viu por dentro, aquela presença que te deu permissão para ser verdadeiro,
Mas esse é o ponto. Você agora já sabe que isso existe. E sabendo, não precisa mais buscar fora. Precisa ativar dentro. Esse é o convite final do universo quando duas almas se encontram e se reconhecem. Transformar o impacto em caminho. Não se trata de manter a relação. Não se trata de entender o fim. Se trata de se tornar alguém que honra esse vínculo com maturidade, sem confusão, sem apego, sem negação. Porque a verdadeira individuação, o processo central da psicologia junguiana, começa quando você escolhe crescer a partir do que te feriu. Não se trata de esquecer, se trata de incluir. E aqui vai a síntese. Você não precisa mais que o outro volte. Você precisa se tornar quem você era quando ele te viu. Essa frase é a chave que fica. Não guarde essa experiência como saudade, guarde como portal, porque ela foi. E agora, você é. Se o universo falou com você através desses sinais, talvez esteja dizendo mais. Talvez esteja dizendo que chegou a hora de você se mover para dentro, para além. Porque vem depois. E o que vem depois? Vem o próximo nível. Não mais buscando o outro, mas buscando em você o reflexo que o outro ativou. Porque, como Jung dizia, aquilo que negamos nos submete. Aquilo que aceitamos nos transforma. Você já viu. Você já sentiu. Agora, transforme.